nossa coligação de cidadãos que é apoiada por um partido político, o Partido Democrático Atlântico, e que nós denominamos de a nossa Europa, contém a Associação do Partido Federalista Europeu. A Constituição Europeia é, do meu ponto de vista, federalista desde que Robert Schuman utilizou a expressão da Federação Europeia na sua declaração de 9 de maio de 1950, que é historicamente apontada como a precursora, como aquela que deu origem às instituições europeias. E, do meu ponto de vista, o verdadeiro debate é entre uma lógica federalista, que é esta, que é aquela com que nasceu a Constituição Europeia, e a lógica intergovernamental que tipifica a generalidade das organizações internacionais. A NATO, por exemplo, é o caso mais óbvio. Há muitos outros, o FMI, enfim, as organizações internacionais são às dezenas. E se vocês repararem, qual é a diferença entre estes dois modelos? Qual a diferença mais importante? É que nas organizações intergovernamentais, cedo ou tarde, de uma maneira ou de outra, nas Nações Unidas de forma um pouco mais complexa, mas enfim, o resultado acaba por ser sempre o mesmo, é que há um diretório, quando não um único país que exerce o poder. E a Federação quer dizer exatamente que isso não acontecerá. E para mim é esse o fundamental debate. E é por isso que este debate é essencial neste momento. A Europa está em pleno debate sobre a reforma, e eu, aliás, não sei, reforma na minha perspectiva, mas eu não sei, eu acho que há quem neste debate, e não será necessariamente a Sra. Deputada Marisa Matias, quem está a pensar em refundar a Europa, com normas e com princípios que não são, de facto, aqueles com que se tem desenvolvido até agora. Este debate está, de facto, ao rubro na Europa. O que me parece é que nós, antes de enfrentarmos esta grande reforma que se aproxima e que vai seguramente abrir-se no pós-eleições europeias de 25 de maio, temos que fazer o diagnóstico de onde estamos e quais os problemas que enfrentamos. O meu diagnóstico é o de que a Constituição Europeia está a sofrer o efeito conjugado do vazio do Tratado de Maastricht em matéria de União Económica e Monetária e da intergovernamentalidade do Tratado de Lisboa. Eu não acho, a minha leitura do Tratado de Lisboa é difícil fazer numa única frase uma apreciação global, porque há milhares de alterações que foram feitas aos tratados. Eu não creio que se possa dizer que o poder do Parlamento foi necessariamente acrescentado. Eu trabalhei há 10 anos na Comissão dos Orçamentos e posso-vos garantir que o poder do Parlamento foi diminuído, e foi diminuído exatamente porque aquilo que é o mais importante, que é a definição da estratégia, as perspectivas financeiras, agora estão completamente fora da esfera de poder do Parlamento Europeu, e o Parlamento Europeu terá imenso poder para, não estou completamente fora, tem poder de assentimento, mas não mais do que isso, e perdeu o que tinha, porque as perspectivas financeiras não existiam no direito primário, e como não existiam no direito primário, só eram aplicadas na medida em que o Parlamento quisesse que elas fossem aplicadas, e ficou com, de facto, muito poder em termos de linhas orçamentais. Há, de facto, este problema da funcionalização do Parlamento Europeu, de estarmos a discutir as normas das rodas dos tratores, como já aqui foi dito. Esse problema é bem real. Nós não podemos fazer pensar que ele existe. É óbvio que existe. Esse problema é, digamos,
um presente envenenado, que foi muitas vezes feito nos acordos interinstitucionais, em que se dão poderes ao Parlamento que eu acho que ele não deve assumir. Eu acho que esse tipo de coisas deve ser regulamentado o mais possível pela Comissão, com o direito de callback, mas o Parlamento deve concentrar-se nas questões estratégicas, naquilo que são as linhas dominantes. Porque senão vai perder-se nos pequenos detalhes e não vai ser capaz de tratar devidamente das grandes questões. E a maior das questões é esta, da política económica e monetária. Eu fui, praticamente durante 3 décadas, militante do Partido Socialista, exerci várias funções no Partido Socialista, e nomeadamente as de deputado ao Parlamento Europeu de 1999 a 2009. Vivo na Bélgica desde 2010, acompanho os trabalhos parlamentares numa lógica completamente diferente como cidadão, foi absolutamente impossível de permanecer inativo perante o que eu considero que é uma catástrofe para a Europa. E essa catástrofe é esta política económica e monetária, aquilo que nós conhecemos sob o nome de Troika, mas de facto é bastante mais do que isso, é um conjunto completo de regulamentações que foram todas elas aprovadas no Parlamento Europeu, diga-se em boa da verdade, e foram aprovadas no Parlamento Europeu com os votos. Não há diferença nenhuma nos partidos do arco da governação. E isto é algo que não podemos fugir a isto. Qualquer dos partidos do arco da governação votou da mesma maneira, não houve fratura nenhuma. E votaram tudo, desde as normas específicas que gerem a maneira como a Troika faz a sua supervisão macroeconómica em Portugal e não só, até todas as outras grandes questões. E eu acho que fizeram um erro capital. E acho que esse erro pode, efetivamente, dar uma força ao euroceticismo que ele nunca tinha tido até hoje. Euroceticismo com várias tonalidades, vindo da esquerda ou da direita, mas tudo ele contrário à construção europeia. E esse é que me parece ser o grande drama, e o nosso grande objetivo é tentar travar esse processo. E esse processo só pode ser travado percebendo quais são os problemas da moeda única, porque é que ela nos conduziu à presente situação e como é que temos que reformular essa moeda única. Foi por isso que eu, com alguns colegas, lancei uma iniciativa para a reforma do euro, uma iniciativa que teve já a participação de muitas pessoas com grande peso. Teve, por exemplo, o comissário socialista Laszlo Andor, o presidente do Grupo Liberal no Parlamento Europeu, o Guy Verhofstadt, o presidente do Conselho Económico Alemão, que é, digamos, o guardião da ortodoxia, a Bruegel. E eu acho que, apesar das grandes divergências de pontos de vista, há algo que nos uniu a todos. Temos que reformular estas regras, senão corremos o sério risco de entrarmos naquilo que foi designado por um dos presentes como um longo inverno de tipo japonês, de estagnação, de desemprego e de ausência de perspectivas. Essas medidas passam por termos um Banco Central Europeu que o seja na sua plenitude do termo, passam por colocar o equilíbrio das economias dos vários Estados-membros como o critério fundamental para a estabilidade do euro e não os instrumentos orçamentais que são hoje quase unicamente a única coisa de que se fala, passam por impedir que na fiscalidade haja uma concorrência totalmente desleal, sem regras, em matéria de imposição fiscal de vários tipos de rendimentos.
E isso, se continua desta forma, vai levar necessariamente a Europa ao naufrágio, para além de estar a causar tremendos problemas no mercado de trabalho. Porque se não é possível taxar os rendimentos de capital, se o IVA ou as transações têm, apesar de todos os seus limites, é evidente que é um trabalho que é forçado sistematicamente a contribuir com uma carga muito superior àquela que devia, e essa carga sobre o trabalho obriga a níveis de desemprego que são muitíssimo elevados. Eu acho que é possível restabelecer um consenso europeu em volta destes princípios. Identificámos imediatamente uma esmagadora maioria dos cidadãos europeus que estava de acordo em duas coisas. Por um lado, o euro tornou-se o que há de mais importante, mais significativo na Europa, por um lado. Por outro lado, o emprego deve ser a prioridade política europeia. E isto, em Portugal, é qualquer coisa da ordem dos 80%. Mas é também esta a posição na generalidade dos outros Estados. E, portanto, por que razão é que o Banco Central Europeu riscou dos seus objetivos o emprego? Porquê? Porque é que este objetivo está na Reserva Federal dos Estados Unidos, está no Banco da Inglaterra e, de facto, nunca esteve. E porquê é que mesmo aqueles que dizem que, sim senhor, vão fazer do emprego a prioridade, quando se lhes pergunta, mas então vão reformar o tratado, vão alterar isto? De maneira nenhuma. Não, senhor. Não querem reformar isto. E isso parece-me ser um ato de completa demagogia, que não pode ser aceito. Se nós queremos, de facto, ir para um emprego com uma verdadeira preocupação, combater o desemprego jovem a sério, temos que mexer nos pontos certos. Banco Central Europeu, ponto número 1. Harmonização da fiscalidade, ponto número 2. Estes são os nossos pontos essenciais com os quais nos vamos bater nestas eleições, e são os pontos que nós pensamos que poderão permitir uma Europa diferente, uma Europa em crescimento, uma Europa em paz com os seus cidadãos e que permita um seu aprofundamento absolutamente consensual entre a maioria dos cidadãos europeus.